Olá, amigos, tudo bem? Estamos no nosso novo vídeo aqui sobre o conflito entre Israel e Ira e Estados Unidos, Ira e Israel, conflito muito forte que está causando muitos questionamentos. Então, a gente colocou para vocês aqui um pouco de esclarecimento sobre essa questão tão importante, se há possibilidade de ter um conflito mundial de maior monta ou não. Então, peço que você continue conosco até o fim, que esse vídeo está muito importante. Então, Estados Unidos / Israel versus Ira, o que há de trás deste conflito? Então vamos ao nosso vídeo de hoje, fique conosco até o fim, já vai deixando o seu like, o seu joinha, é muito importante a sua participação. Vamos lá, então aqui temos esse quadro aqui, que diz Estados Unidos versus Israel versus Irã. O que está acontecendo aí no mundo, né? O que está acontecendo? Conta pra gente aí, né? Isso, de fato, é um assunto, assim, bem polêmico e que muita gente não está entendendo, né? Vamos lá direto, então, ao nosso tema de hoje. Então, acabou de ser colocado um vídeo agora, um post do Loirão que diz que ele diz assim, pare agora, né, nós não vamos mais largar as coisinhas do céu aí, né, isso foi um plano, traga os seus pilotos de volta, diz esse para Israel, né, Israel, traga os seus pilotos de volta, parem de continuar com essa situação aí, ou seja, nós já fizemos o serviço, então eles estão sim buscando a paz. O que aconteceu ali, como já foi falado em outros vídeos, foi uma incursão nos bombardeiros B-2 que conseguiram colocar projéteis muito importantes na base dessas montanhas que estavam escondidas ali, especialmente na região onde tinha essa usina nuclear ali do Irã, e eles colocaram projéteis de penetração que entrou dentro dos bunkers e destruiu toda a possibilidade deles terem essa situação lá, foi tudo destruído totalmente, né? Então não tem mais, as instalações foram eliminadas totalmente. E como diz, né, um charge, né, eu sobrevivi à terceira G mundial, ou seja, nós estamos vivendo já a terceira G mundial, já é um momento presente, mas, né, o que está acontecendo é que a paz foi trazida através da força. Então, diz a paz, ele mesmo postou isso no seu X, isso é do Loirão oficial dele, né, a paz através da força, a paz através da força, não é através de diálogo, porque o diálogo, certas vezes, ele se torna inviável, não? Então, eles estão pensando também que agora o Irã não possui mais artefatos nucleares, e o Irã não terá mais enriquecimento de urânio e se tornará uma grande nação comercial, né? É isso que eles querem, se tornar uma grande nação comercial e não transformar ele numa potência nuclear, né? Então parece que os Estados Unidos também já fez isso, tirou essa possibilidade dele ser isso. Então Loirão diz para Israel não atacar mais o Irã e afirma que isso será uma violação do cessar-fogo. Então diz, Israel, não solte mais esses foguetinhos aí, se você fizer isso é uma grande violação, traga seus pilotos para casa agora. A mensagem, né, do Loirão para os Estados Unidos, para o Israel. Então, como a gente está vendo agora, bem-vindo ao fim do DS, Aliança Militar Global, realizando detenções em massa em tempo real, incluindo 150 banqueiros que estavam assumindo, né, certas situações ali, né? E a terceira G mundial, nuclear, suspeita de ser uma bandeira falsa, como nós sempre falamos aqui no canal, que ela seria, sim, uma bandeira falsa, e aqueles pequeninos que estavam guardados em certos locais estão seguros agora. Os chapéus brancos estão no controle. Confie no plano, confie no plano. Olha só que interessante, né? Eu vou ler um texto para vocês, né, que é um texto bem esclarecedor também, que fala um pouquinho sobre essa situação mundial que estamos acontecendo. Então diz assim, Loirã, o Ira e o fim do teatro geopolítico. O mundo acordou com seus ouvidos unindo e olhos arregalados, né? O Loirão entrou no conflito, e não entrou só, ele entrou como poderia entrar, sem pedir licença, sem pedir desculpas e sem jogar flores na ONU. Ele, de fato, não pediu consenso e enviou bombers ao Ira. E Ira não teve tempo de responder, apenas de evacuar. A diplomacia acabou sufocada sobre o peso de uma ogiva enterrada a 70 metros de profundidade, que foi o que o bombardeiro B-2 largou ali, né?
70 metros para dentro, e a ogiva foi lá, estourou e fez tudo o que precisava, e parece que acabou a chance, qualquer chance deles terem algum tipo de reação, né? Então não é conflito entre nações, é um duelo entre, de um lado, quem acredita no bem, e que, de outro lado, um regime teocrático que quer fazer o mal, e que faz maldades, né? Então, na verdade, o império do regime teocrático que está caindo. Então, o Irã não estava construindo energia nuclear, o Irã estava preparando-se para atacar ao Ocidente, e a única coisa que o impedia era hesitação ocidental, até que o Loirão decidiu que hesitar não podia ser mais, né? Então, o Irã, como sempre, subestimou quem falava com eles. E Loirão não joga xadrez com o fanático, ele derruba o tabuleiro. Olha só que bonito isso aqui, né? E Putin vai discursar, mas não vai mover um dedo. Está envolvido na OCR, torcendo para os Estados Unidos gastarem energia com Teherã. Xi Jinping vai emitir notas diplomáticas com papel. Então, é só uma brincadeira, só um paralelo, né? A Europa vai lamentar em francês, entrada, mas o único botão foi apertado e foi americano e funcionou, né? A verdade é que ninguém quer dizer que o IRA destruído interessa a todos, né? Interessa a Ru, que ganha fôlego, interessa a Xi, que assume o discurso de paz, interessa a Arábia Saudita, que livra-se do vizinho barulhento, interessa até o Ocidente anestesiado, que prefere uma G cirúrgica a terror nuclears. Só não interessa ao establishment, ao governo do mundo, que detesta a ideia que Loirão estava certo. E ele estava certo, porque America First quer dizer, não deixe o inimigo atacar primeiro, elimine o inimigo antes que ele levante a cabeça. E é exatamente isso que começou a acontecer. Ainda não acabou. O Irã, sim, vai retaliar, Israel vai retaliar, mas Loirão já deixou claro que isso não é busca por cessar fogo, é busca por uma vitória total. O que vimos foi só o primeiro grande gore. O resto virá em ondas, e o martelo ainda está no ar, né? Então, enfim, então, o Loirão abriu a porta para o capítulo onde finalmente chegou o conflito ao fim, né? Então, eu não vou mais ler tudo, porque é mais ou menos isso que eu tinha falado para vocês. Então, resumo da história, né? Resumo da ópera, o que a gente tem na mão ali? Um país com poder na mão, com artefatos assim bélicos superiores a qualquer outra nação, foi lá, desestabilizou essas 3 usinas nucleares que tinha ali no IRA, acabou com essas 3, eles não precisam de usina nuclear, eles têm petróleo à vontade para dar eletricidade, eles não precisam disso aí, isso aí é um sonho de um grupo maligno. Então, quem estava lutando contra quem? Né? Vamos ver, já só. Quem luta contra quem? O segmento casariano do IRA contra o segmento casariano de Israel. Ambos têm esses segmentos, ambos querem conflito, ambos querem o mundo em evolução. E entrou um terceiro elemento que se chama Loirão, que veio para destituir esses elementos malignos em ambos os países. Porque o Irã é um país, né, próspero, pode vender petróleo, pode ter um grande comércio, pode ser um país livre e continuar sua vida tranquilamente. Não precisa desses artefatos aí bélicos para tentar intimidar o Ocidente, né? E Israel igualmente já tem coisa suficiente para tentar sair desse conflito. Então, o que a gente está vendo agora é o desmanche da cabe escura dentro de um lado e dentro de outro. Então, note-se, não é um país contra o outro, não é IRA contra Israel. E algumas palavras aqui eu evito falar porque a plataforma não permite que a gente seja muito claro nas nossas colocações, né? Vocês sabem disso, vocês me perdoem, aí eu tenho que falar algumas palavras um pouco diferentes, nuclears, ou coisas assim, né, para evitar o algoritmo, coisa parecida. Vocês já entendem o modus operandi aqui, né? A gente quer manter o canal e nem sempre a gente pode falar abertamente tudo. Então, é um grupo do mal de um país contra o grupo de mal no outro país que quer causar uma terceira G para que com isso eles ganhem fôlego. E entrou um terceiro elemento, que é a Aliança da Terra, sob o comando do Loirão, que deu um basta nessa brincadeirinha de crianças mimadas, né? Ele deu um basta dizendo, nós acabamos com seus artefatos ali e vocês não terão. Agora, é evidente que poderá haver alguma retaliação de um lado ou de outro, porque eles estão ainda querendo fazer briguinhas e se pegar pelo pescoço, como a gente chama, né? E quem estuda
quem estuda a parte universal cósmica sabe muitas vezes que esse conflito já começou desde lá do conflito de Órion, né? Há muitos milhões de anos atrás, tem uma história muito completa que fala sobre esses povos que estavam se degladiando desde o conflito de Órion, né? Mas isso não vem ao caso aqui nesse vídeo, né? Mas isso tem que acabar aí agora com a entrada da Aliança da Terra e o Loirão, e os países que são signatários dessa aliança aqui, inclusive é a RU e é a Xi, né? Acabou-se com esse eixo do mal, que era Ira, a Cuba e Coreia do Norte, que já está pacificada, e o Brasil, que também faz parte do eixo do mal, né? E o Brasil será pacificado também, se não for com flores, será com outras coisitas más que você sabe o que é, né? Algumas coisinhas que fazem pam, pam, pam aí, e também o Brasil será pacificado, e esse grupo do eixo do mal, que também está no Brasil, será retirado, não com flores nem com diplomacia, com a maneira clássica, né? E você sabe qual é a maneira clássica, da pena capital, etc e tal. Então a gente está vendo agora um mundo se transformando dentro da Operação Storm, que é a limpeza e retirada de todos os focos do mal que existem em todos os países do mundo. Começou a tirar ali do Ira, vai tirar em Israel também, porque lá também tem esses focos do mal desse mesmo grupo casário, né? Dessa pirâmide casariana Siones, né? Eles também têm lá, e lá inclusive é a cabeça da serpente, né? O Netanyahu também já foi sendo retirado e tal, parece que esse Ayatollah Khomeini também, parece que ele também partiu junto com esse ataque dos B2 que teve ali, né? Isso comenta-se, eu não posso confirmar, mas é muito possível que ele tenha sido substituído por um sósia que vai gerar... Não, desculpe que caiu a... Então a gente está diante de várias ações assim incríveis. Então eu peço só que vocês se mantenham aqui acompanhando o canal de pertinho, que a gente vai fazer um comentário muito importante para você saber tudo o que está acontecendo para não passar vergonha aí. Então, resumo de tudo que eu falei: não vai ter terceira G, terá uma G de falsa bandeira que pode ter sido esta, como uma outra que virá em seguida, não sabemos, né? É mais provável que tenha mais segundo tempo desse revanche, né? Uma segunda etapa, uma segunda rodada, e eu acredito que vai ter. Então isso vai assustar muito o mundo, mas não vai se desenrolar como uma terceira G, e parece que ali tudo vai se tender, a tendência é que seja resolvido em termos de acordo. E essa semana, hoje, dia 25 também, nós tivemos já acordos de paz ali que estão sendo traçados, né, por baixo dos panos. Então, talvez muito das coisas que a gente vê por ali são teatros, são apenas encenações para tentar mobilizar o mundo para o caminho que eles desejam, né? Então, resumo e concluindo, né, nós estamos vivendo um momento muito tenso, mas não se preocupe que tudo já deu certo e a luz da Terra venceu. E os nossos irmãos galácticos jamais deixarão que aconteça um foguete bélico núcleo na Terra, mas não existirão mais, entendo, não de qualquer maneira, mesmo que falem e digam que ameaçam, que vão lançar um foguete grande, gigante, eles não têm mais esse poder, né? Então, isso que eu digo para vocês, nós estamos vivendo um momento agora de construção da nova Terra, e não há mais espaço para pessoas desse quilate aí que querem destruir o planeta, né? Tudo já está monitorado e controlado. Então, meus queridos, eu peço que vocês acompanhem nossas notícias do momento todos os dias. A gente está com muitos vídeos ótimos aí. Vai deixando seu like, seu comentário. Então, eu desejo um excelente dia dessa quarta-feira. Excelente dia. Deus abençoe a todos aí. Deus abençoe. A gente se vê nos próximos vídeos aí. Tá? Um beijo a todos. Compartilhe. A luz venceu. Deus do comando. Aí, quem quiser colaborar com o canal, a gente aceita a sua gentil contribuição, né? E lembrando que a nossa palestra em São Paulo foi um sucesso, está vibrando nos corações, e estamos preparando outra em breve para futuras cidades aí, aqui do Brasil, tá? Beijo a todos, a luz venceu, beijo aí, tchau.